podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Quem trabalha nesta área sabe que, por regra, são as mulheres que têm mais iniciativa e maiores cuidados com a saúde dos membros da família. Bom, era assim até há bem pouco tempo, porque eu acredito que os homens estão hoje cada vez mais conscientes dos cuidados que devem ter com a sua própria saúde. Olá, eu sou a Graça Rosendo. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. O médico especialista responde. As doenças da próstata são mais ou menos inevitáveis na vida da população masculina. Eu confesso que quando escrevi isto fiquei ali a pensar, se calhar estou a dizer um disparate. Mas o nosso convidado já nos vai dizer se é assim ou não. Bom, o ciclo de crescimento e envelhecimento arrasta consigo muitas coisas boas, mas também outras que podem tornar-se complicadas se não tiverem a atenção devida. Muitos homens descobrem esta verdade basicamente tarde demais, naquela altura em que já não conseguem fingir mais que têm uma próstata e que ela, como todos os outros órgãos do seu corpo, pode estar doente. Olá, Dr. Pedro. Imagino que esta seja uma conversa recorrente nas consultas com os seus doentes, certo? Veio tarde demais. Eu espero que não seja muito comum, mas imagino que aconteça. É assim? Olá, boa tarde. Felizmente não é assim tão comum. Ótimo. E o veio tarde demais, felizmente também na patologia da próstata, não é uma realidade tão comum quanto isso. Ok. Portanto, não se confirma. Certo. Já me vai dar detalhes, Certo. não se confirma, eu fico contente. Quer dizer que se começa a notar alguma diferença nas populações, na população masculina que procura as consultas e que procura cuidar da sua saúde. Sente que a mentalidade então e a postura dos homens relativamente a estes cuidados está a mudar? Sim, na medida e no geral, penso que a abertura hoje em dia para patologia urológica ou de foro masculino cada vez é mais presente, as pessoas são mais informadas e também procuram com alguma maior celeridade esta consulta. Também acho que é importante, especificando mais para a patologia da próstata, desmistificar de que as coisas são, ou chegamos a uma situação inevitável, porque felizmente na grande maioria dos casos, quando foram abordadas e avaliadas a tempo, têm solução, uma solução muitas vezes até relativamente simples, os próprios doentes até nem achariam que assim fosse, e que felizmente conseguem, e mais que tudo, melhorar a sua qualidade de vida, porque a patologia da próstata é isso, é qualidade de vida. Muito bem. Pedro Passos, já o ouviram? É urologista no Hospital da Luz Guimarães e é por essa razão que já comecei a fazer-lhe estas perguntas todas. Desculpe, já devia tê-lo apresentado aos seguidores do nosso médico especialista responde. Bom, hoje vamos falar então, bem-vindo, enfim, antes de mais, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, vamos falar hoje, já perceberam todos, doenças da próstata, e esta não é uma conversa só de homens. Eu acho que fique bem claro, eu gosto de saber estas Claro coisas. claro que sim. E agora, explique-me porque é que concorda com isto, porque é que devemos todos saber disto. Sim, penso que a abertura passa também porque muitas das questões, abordando os dois grandes problemas da próstata relacionados com a qualidade de vida, abordam e tocam o casal, ok? O casal, a família, e as pessoas fora do próprio utente ou doente sentem as diferenças na qualidade de vida e no dia-a-dia, e estando atentos também é mais fácil alertar, perguntar, promover e até saber orientar e dirigir-se ao sítio certo. Exatamente, é assim que eu penso. Bom, vamos começar pelo princípio dos princípios. Certo. Qual é que é a função da próstata? O que é a próstata? A próstata é um órgão muito engraçado e interessante porque sem ela não há vida, e já vamos falar um bocadinho sobre isso, Ok. o porquê. E depois dela gerar a vida, basicamente é um órgão que não serve absolutamente para nada. Então, só de forma muito sucinta, a próstata é uma glândula produtora, ok? Ela é localizada logo a seguir à bexiga, envolve a uretra no caso do homem, e ela é essencial para produzir um líquido que, em conjunto com o líquido seminal, gera o sêmen. O porquê dela ser tão importante e sem ela não existir vida? Porque ela permite que o líquido se mantenha neste estado líquido, e que se não fosse assim era impossível haver a fecundação. Portanto, nós estamos cá é porque alguém um dia teve uma próstata que gerou um líquido e que promoveu uma fecundação. É verdade que passando essa faixa etária, essa fase, Gosto dessa. é um órgão que só perspectiva. serve para dar chatices. Oh, meu Deus. É verdade. Eu sei que tem em estado normal, diria eu, tamanho de uma noz, é isso? Sim. E também acho que isso é importante porque muitas vezes os doentes procuram a consulta com exames de diagnóstico procurando ou avaliando dimensões, quando a dimensão para nós, urologistas, da próstata, só tem algum intuito, mas para efeitos de tratamento. Isto é,
Uma próstata pequena pode dar sintomas urinários e uma próstata enorme pode não dar sintomas urinários. Não há uma relação direta entre a dimensão e os sintomas. Se eles existem, a informação sobre a sua dimensão é importante para nós porque sabemos que próstatas pequenas têm um tratamento, médico, cirúrgico, o que seja. Próstatas grandes têm outro tipo de tratamento. Muito bem. Então, já sabemos o que é a próstata. É uma revelação. Quer dizer, já sabíamos naturalmente, Claro, mas pronto. E o que é mais comum? O que é que são as doenças mais comuns da próstata? Então, Aquelas a que os homens naturalmente devem estar atentos. Exatamente, exatamente. E, falando de próstata, não vamos estar a falar de algo inevitável. Nem todos os doentes têm problemas de próstata. O homem tem a próstata, é um órgão que está presente, não é vestigial, está presente, mas nem sempre dá patologia. Importante é conhecer que, apesar do órgão ser o mesmo, a patologia à qual ela está associada é completamente diferente. Ok? E acho que isso é uma questão importante dos doentes e das pessoas conhecerem, porque muitas vezes há um tabu direto sobre patologias da próstata e há patologias da próstata que não têm absolutamente nada relacionado com patologia ou foro sexual ou funcional, enquanto que outras têm. Portanto, dividindo em 3 grandes grupos, temos um quadro inflamatório, infeccioso, que são as prostatites. Ok? Mais comumente dividem-se em grupos infecciosos bacterianos e não bacterianos, e cuja faixa etária, normalmente, do que toca à parte infecciosa é a malta bacteriana. mais nova, mais jovem. Exatamente. Mas existe uma entidade que é a prostatite crónica não bacteriana, que muitas vezes gera patologia crónica, doentes até mais velhos, e que é muito comum como patologia de uma entidade que nós conhecemos como a dor pélvica crónica. Entidade, quando os médicos dizem, falam em entidade, falam em doença. Em patologia, claro. E é uma patologia até de exclusão, isto é, excluindo os casos mais comuns de prostatite ou de patologia prostática inflamatória, isto é, as bacterianas, infecciosas, agudas, crónicas. Temos uma entidade crónica não bacteriana muito sintomática, ok? E mais uma vez relevo que a patologia da próstata está muito associada à qualidade de vida, em que os doentes sentem queixas de dor pélvica crónica, mal-estares inespecíficos, são queixas não tão agudas e que basicamente se vêm instituindo ao longo do tempo e que também, importante, têm tratamento. Ok, o que é que está na origem da prostatite? O que é que provoca uma prostatite? Na maioria das vezes é um quadro infeccioso. São bactérias que se alojam num órgão que é capsulado e que, comumente, quando falamos de uma infecção urinária num homem, falamos de uma prostatite. Eu ia lhe perguntar se era a mesma coisa, se era exatamente. semelhante a uma infecção urinária. A grande maioria da patologia infecciosa urológica, homens ou mulheres, é gerada por bactérias que vêm do exterior para o interior. A mulher, infelizmente, tem uma uretra curta, portanto tem muito dado a infecções urinárias, mas do outro lado, na grande maioria das vezes, são casos simples. Enquanto que o homem, uma infecção urinária de um homem, por definição, é uma infecção complicada. Portanto, pois, também tinha essa ideia. Exatamente. Sim. Porque as bactérias, até migrarem a uma bexiga, têm que passar pela estrutura dos testículos, pela próstata, e muitas vezes são órgãos cuja antibioterapia e medicação não atua com muita facilidade, requer tratamentos prolongados e muitas vezes com resoluções e sequelas complicadas. Mas percebi bem, a prostatite é uma espécie de infecção urinária ou é uma infecção urinária? É uma infecção urinária. Dentro das infecções urinárias do homem, por exemplo, prostatites, orquites e a própria infecção da parte da bexiga, uretrites, a próstata é um desse tipo de infecções urinárias, está dentro desse grupo. Quem tem prostatites, enfim, imagino se acontece ter várias vezes, isso pode resultar em alguma coisa mais complicada? Não há nenhum risco de transformação, por exemplo, maligno, mas geramos ou criamos sequelas e cicatrizes na próstata que muitas vezes, para além de predisporem que haja recorrência desse tipo de sintomas, muitas vezes geram sintomas crónicos. Ok, pois, os tais que afetam a qualidade de vida. Exatamente. E afetam a qualidade de vida até onde? Normalmente, quando nós temos um doente com uma patologia prostática, e aí sim as faixas etárias, doentes mais novos normalmente estão em quadros agudos bacterianos, relativamente fáceis de solucionar, mais mês, menos mês, mas que é uma solução até com alguma celeridade. Quando falamos de doentes mais velhos, a etiologia ou o motivo disto muitas vezes já passa de patologia e passando ao grupo seguinte, aos doentes com hiperplasia benigna da próstata. Ok. Mas antes disso, o que é que malta mais nova não vai tantas vezes ao médico, tem que estar atento? Como é que se percebe? Hidratação. Mas como é que percebe que tem uma prostatite? Os sintomas mais comuns é a sensação de que tem muitas vezes a casa de banho, jato mais fraco, ardência a urinar e em casos mais evoluídos, não assim tanto, até quadros de febre e mal-estar geral. Ok, típicos também de uma infecção urinária, na verdade. Certo, exatamente. São muito característicos de uma infecção urinária, por exemplo, de uma mulher. Normalmente está mais associado também a desconforto pélvico e a umas zonas de dor perineal
que não são sintomas tão característicos na mulher, que normalmente tem uma dor mais suprapúbica, no fundo da barriga. Neste Certo. caso, assim, uma dor entre os testículos e o ânus, algum desconforto mais nesse registro. Ok. Hiperplasia benigna da próstata. Isto é o quê? A hiperplasia benigna da próstata é o crescimento da estrutura de transição da parte interna da próstata, ok? Isto só para trocar... Mas já me disse que não há próstatas grandes que não têm problema nenhum. Exatamente. E isto só para agora as pessoas têm um bocado a ideia de... Também eu uso muito este termo, esta comparação na consulta. A próstata é como se fosse um pão, um biju. Tem uma casca, não é? E tem um Certo. miolo. Certo. O miolo, crescendo mais ou menos, vai começando a promover algum tipo de aperto à via urinária que lhe dificulta ou que irá causar como uma dificuldade ao esvaziamento da bexiga. A hiperplasia benigna da próstata é um crescimento desse miolo, mas normalmente quem se queixa é quem está para trás, é a bexiga, não é? E os ok. sintomas que os doentes sentem, de jatos fracos, sensação de esvaziamento incompleto, deve ser só obstáculo ao esvaziamento. Ok. Portanto, quando começa a haver alguma insuficiência urinária, é Exatamente. sinal de que há ali Exatamente. há um alerta da próstata. Exatamente. É isso? Exatamente. Quando eu referi que há doentes que têm sintomas mesmo com próstatas pequenas, é mesmo isso. A próstata pode ser pequena, só que o crescimento interno dela foi cada vez provocando mais obstáculo, ou porque ela não conseguiu crescer para fora, ou porque não houve algum tipo de bloqueio para fora, e então os doentes sentem que como se fosse ali um obstáculo ao esvaziamento da bexiga. Se se faz menos xixi de cada vez, se calhar vai-se mais vezes à casa de banho. Também é um sinal. Isso. Exatamente. Alguma sensação de esvaziamento incompleto, jatos fracos, poliaquiúria, isto é ir muitas vezes à casa de banho. E depois nos quadros mais para a frente, alguma urgência urinária, isto é uma bexiga que pede mais vezes para ir à casa de banho, exatamente. E em últimos registros, quadros mais complicados, como doentes que associado à urgência começam a sentir incontinência, doentes que têm infecções urinárias, como por exemplo prostatites de repetição, daí a relação entre HBP e certo. prostatites, e ainda num quadro mais avançado, doentes que até chegam a formar cálculos na bexiga, pedras, ou até entrarem em estados de retenção urinária. Pois, isso é perigoso mesmo. Exatamente. A hiperplasia benigna da próstata acontece porquê? Porque basicamente há um estímulo hormonal à próstata, ok? E que faz com que ela inicialmente tenha um crescimento mais em dimensão dos seus nódulos internos, ok? E numa fase seguinte esses nódulos começam a provocar mais um efeito obstrutivo. Há alguma, enfim, população mais associada a esse tipo de patologia? Alguma idade mais próxima? Sabemos que com a idade o risco, o tamanho da próstata vai aumentando, ok? Não há uma relação direta, como eu expliquei, e ainda não sabe muito bem conhecida qual é que é a etiopatogenia, o motivo deste crescimento prostático. Sim. Já se procurou tudo, até temos um colega que também trabalha aqui no Hospital da Luz, que se doutorou nessa área, que também tentou investigar. Parece que existe alguma sensação ou alguma relação entre os receptores do prazer, ok? E que motiva essa própria A mais ou a crescimento. menos? É uma relação inversa. Portanto, quanto mais atividade sexual Está relacionado houver... também com hormonas como a serotonina, que é conhecida como uma hormona do prazer, e que também está relacionado com esse crescimento, que por outro lado, ainda não sabendo bem qual é que é o motivo, sabemos sim que ela causa muitos sintomas e que é desconfortável. Mas eu que volto atrás, que eu não sei se fiz a relação certa. Eu percebi o que quer dizer. Está a perguntar se existe algum grupo de risco. Não. A propósito da atividade sexual e da libertação de... Sim. Quanto mais... Não há uma relação direta aí entre... Eu quando disse relação com o prazer, é entre a hormona do prazer e exatamente a serotonina. Portanto, não especificamente a atividade sexual. Exatamente. Não há uma relação direta entre isso. Ok. Não, pensei que... Exato, podia ser. Fazendo mais, Exato. a próstata Um tema crescia menos. pertinente, Não exatamente, sei. um motivo pertinente. Mas não há uma relação direta entre isso. Pelo menos conhecida, não há nenhuma Mas, relação portanto, direta. não era a isso que se estava a referir. Não. Estava só a dizer em relação à parte destas hormonas e destes agentes que basicamente se sobrepõem, enquanto que uns são usados para efeitos de prazer, de gestão do humor. Também aparentemente existe uma relação em alguns estudos entre esses mesmos e a própria crescimento da próstata. Ok, isso é um tema interessante. É verdade. Temos que convidar cá É o verdade. nosso especialista doutorado nesse tema. É isso. Estava-me a falar da hiperplasia e eu quero perceber se se trata, como é que se trata, o que é que esses sinais de dificuldade em urinar, ir mais vezes, enfim, se calhar até às vezes alguma dor, já são sinais para o homem ir ao médico, ir ao seu urologista. Como é que se trata isso? Ok. Ou trata-se? Exato. Quando falamos de HBP, de hiperplasia da próstata, ok? Mais uma vez refiro que tocamos muito e é importante falarmos sobre qualidade de vida.
ok? Claro. No momento em que, do ponto de vista urinário, a qualidade de vida começa a ser questionada, isto é, quando um doente acorda muitas vezes de noite para ir à casa de banho, quando sente que não está a esvaziar bem a bexiga, quando um doente tem que planear toda uma vida procurando onde é que são as próximas casas de banho onde tem, quer dizer que algo não está bem. Isso não é a qualidade de vida natural. Não é, exatamente. Claro. Mas a gente não pode viajar um percurso pequeno, um doente, como tem história de doentes que eu conheço, que não têm família no Algarve e que não podem ir lá simplesmente pelas questões de circunstâncias e por questões de tabu e de medo durante a própria viagem. Quer dizer que a qualidade de vida está alterada, portanto a procura e a ajuda tem que ser conhecida. Isso é evidente. Exatamente. Quando falamos nesses sintomas de esvaziamento, de sintomas de sensação de que o jato está mais fraco, alguma urgência a agravar, basicamente o que devemos procurar é uma consulta de urologia, primeiro para efeitos diagnósticos, ok? Porque muitas outras patologias também podem causar sintomas deste género, ok? E quando chegamos a uma fase ou um registro em que estamos na fase e assumimos que isto se deve a uma próstata que foi crescendo e começou a causar sintomas, temos um conjunto de exames que podem ser pedidos. Desde um controle analítico, ok? Com o PSA, o conhecido PSA. Sim, eu ia-lhe falar do PSA. Exatamente. Mas, Uma ecografia, como já falámos, só para efeitos de conhecimento da dimensão. certo. E associado a tudo isto, nós também temos um inquérito, que é um inquérito validado pela Sociedade Europeia, que nos permite classificar estes sintomas entre ligeiros, moderados e graves. Certo. Quando entramos neste registro e sabemos que os doentes têm de facto alteração da função urinária e sintomas associados, o doente deve ser medicado nesse registro, ok? Com medicação oral, comprimidos, E é cujo sempre? Para sempre? normalmente sim. Há doentes que conseguem gerir e também têm um registro de terapêutica que se chama on demand. Ok. Podem ter sintomas mais agudos, agilizam, a sua qualidade de vida melhorou e até podem depois usar um sistema de desmame até em registro on demand. Mas normalmente a terapêutica é para efeitos crónicos. Mas desde que não se... Isso tudo sem tomar aquela decisão às vezes tão absurda que é agora já estou bom, já não quero mais. Exatamente, isso é importante, nunca esquecer, e os doentes sentem muito que a terapêutica que nós usamos médica para a patologia benigna da próstata, ela tem um efeito rápido na grande maioria das vezes. Os doentes sentem melhoria da qualidade de vida Isso é ótimo, com alguma de qualquer rapidez, maneira. mas também facilmente perdem essa qualidade de vida no momento em que deixam de fazer terapêutica. Muito bem. Tudo isto pode provocar ou é fator de risco para cancro da próstata? Não há Tudo isto que nós falámos, não é? Exatamente. Prostatites, hiperplasia. Exatamente. Não há uma relação direta, já daí também é importante conhecermos o tabu de que nem todos os problemas da próstata são iguais. Ok? Naturalmente. Quando falamos de uma patologia como a que falamos agora, prostatite, hiperplasia benigna da próstata, como o próprio nome diz, falamos de patologias benignas. Benignas. Ok? O cancro da próstata é uma entidade oncológica, ok? Uma neoplasia maligna, que tem outra função e tem outro método diagnóstico, ok? Felizmente, na grande maioria dos doentes, ela até é assintomática, e os doentes também devem ter essa noção que, mesmo que sendo diagnosticados com uma patologia oncológica como o cancro da próstata, sendo assintomáticos, são bons sinais, ok? Quando temos um doente que tem um cancro da próstata com sintomas associados, normalmente falamos de uma situação mais evolutiva. Pois, é uma doença silenciosa, que foi Exatamente. o que eu li na pesquisa Exatamente. para O nesta cancro da nossa próstata, nomeadamente na nossa população e em Portugal e também grande parte da Europa, tem, na minha opinião, um senão. Isto Então. é, não existe um rastreio para um cancro da próstata. Pois, e devia. Se calhar sim, se calhar não. Porquê? Porque o rastreio do cancro da próstata é um rastreio conhecido como um rastreio oportunista. Isto é, o doente é investigado ou procurado um PSA, que é a primeira análise que nós usamos, um PSA total de abordagem, mas o doente tem que o fazer ou tem que o aceitar em conjunto com a opinião do médico e do próprio doente. Porque uma investigação nesse registro implica posteriormente prosseguir com a investigação consoante as alterações. Mas eu disse-lhe há bocadinho que ia falar do PSA precisamente por isso. É porque eu tenho ideia que há alguma controvérsia sobre a validade ou o interesse clínico do PSA numa lógica de rastreio Exatamente. de cancro da O PSA próstata. é uma proteína que é identificada numa Muitas análise. vezes tem valores Exatamente. altos e não quer dizer Exatamente. Ele não tem qualquer tipo de sensibilidade diagnóstica. Ele não nos consegue dizer que quando ele tem um PSA elevado, tem um cancro da próstata, ok? É basicamente um alerta. Um alerta para nós avaliarmos se o doente e o PSA se inclui mais numa patologia benigna, porque também uma próstata muito grande produz muito PSA, uma prostatite aguda produz muito PSA, ok? Então, como é que se faz essa... Exatamente. E passando agora à fase seguinte, tendo este alerta na consulta, nós fazemos então o tal inquérito clínico
E imaginemos que temos um doente com PSA elevado e assintomático, sem história de infecção, começamos a dividir as nossas gavetas diagnósticas, não é? E provavelmente estamos mais associados ou devemos procurar mais a patologia oncológica e não tanto a patologia funcional. Já estou a perceber. Ok. Já estou a perceber. Aquilo é um alerta e a partir do alerta, complementando com os exames e com Portanto, está alto, mas não há nenhuma razão daquelas benignas. Exatamente. Então é preciso investigar Exatamente. a outra razão. Felizmente hoje em dia nós temos alguns exames de diagnóstico com alta diferenciação que felizmente também o Hospital da Luz tem disponíveis, como nomeadamente a ressonância da próstata, Certo. que é basicamente um exame, o melhor exame a nível de sensibilidade diagnóstica que nos permitiu duas coisas muito importantes, na minha opinião. Até há algum tempo atrás, um PSA elevado a partir de um X valor implicava sempre uma biópsia da próstata, ok? E depois? Hoje em dia, um PSA elevado com uma ressonância insuspeita isenta-nos desse exame. Okay? E com que regularidade é que isso deve ser feito? O PSA faz parte do quadro de análises, de exames que a partir de uma certa idade se devem fazer, os homens devem fazer? Sim, o rastreio, mais uma vez o rastreio oportunista, deve ser feito a partir dos 50 anos, excetuando em que situações? Doentes com história familiar, de patologia oncológica da próstata, isto é, história familiar, familiares do primeiro grau, ok? Doentes com familiares de segundo grau, mas com diagnósticos precoces, ok? Antes dos 50 anos de idade, ou até doentes com história familiar, independentemente do grau de parentesco, com uma doença mais avançada, por exemplo, uma doença metastizada. Esses doentes devem fazer uma investigação mais precoce a partir dos 45 anos. Mas mesmo que seja uma história familiar, por exemplo, de cancro da próstata da velhice, aos 80 anos, aos 70 anos? Nesse registro, nem tanto, a não ser que, quando esse diagnóstico é feito, mais uma vez, um doente até já esteja um estado... Antes dos 50. Exatamente. Okay. Ou então que se tenha essa idade, mas que a doença já seja avançada. Por exemplo, um doente com metastização óssea, apesar dessa faixa etária, quer dizer que... E qual é que é a importância disto? É que este familiar que foi um diagnóstico mais tardio e que já está num estado avançado, provavelmente o tipo da doença já é uma doença de mais alto risco. Ok. Porque a doença da próstata, nomeadamente o cancro da próstata, na sua grande maioria é uma doença indolente, isto é, com crescimento lento e até se calhar muitos deles nem precisavam ser diagnosticados. Mas existe um cluster, como é uma patologia muito comum, é mais prevalente a nível oncológico no homem, existe um cluster de doentes, existe um conjunto de doentes com doenças de alto risco. E esses sim têm que ser diagnosticados de forma precoce e tratados. Nota-se muito uma tendência no cancro da mama, por exemplo, entre as mulheres, de casos a aparecerem com maior incidência em mulheres mais jovens. Isto também está a acontecer no cancro da próstata? Eu acho que sim, mas lá está. Porque o diagnóstico é mais frequente. Isto é, procura-se com mais frequência. Mas sim, na minha opinião... acho que temos identificado cada vez mais doentes mais jovens e esses sim, esses são os doentes que têm que ser diagnosticados, porque nesses doentes a esperança média de vida fica alterada se não forem tratados. E esses são os doentes que têm que ser diagnosticados e tratados. Muito bem. Quando falamos de saúde do homem, sempre que fizemos trabalhos destes com os nossos profissionais aqui no Hospital da Luz, procuramos sempre que terminem estas conversas com uma mensagem, porque os homens precisam, enfim... Claro. De ser motivados a tratar de si, a cuidar da sua saúde. Certo. Portanto, eu quero que... o que é que eu posso apenas transmitir e acho que é importante e felizmente sinto também que já tem vindo a ser ultrapassado. A urologia deve ser abordado como uma especialidade em que o homem deve procurar, ok? Muitas vezes só para efeitos de qualidade de vida, não ter problemas de avaliação do ponto de vista sexual, porque felizmente a grande maioria das patologias urológicas têm solução e soluções fáceis, ok? Portanto, tanto no ponto de vista do foro sexual, do foro funcional, uma procura precoce arranja-se ou leva a uma solução precoce, ok? E muitas vezes uma procura tardia leva a uma solução, mas sem a mesma taxa de sucesso. Ficou por perguntar-lhe a relação de todas estas doenças com a atividade sexual. Exatamente, é importante porque... E que, por regra, se calhar até é isso que leva mais os homens ao médico. Certo, e hoje em dia se calhar que leva mais os homens ao médico e alguns deles até evitar ir ao médico por causa do medo ou o risco da vergonha. Exatamente. No que toca à patologia benigna, a parte inflamatória, prostatite, HBP, hiperplasia benigna da próstata, muitas vezes o foro sexual é mais provocado pela terapêutica médica, ok? Nós usamos alguns fármacos que
uns deles provocam uma entidade que se chama uma disfunção ejaculatória, isto é, o doente melhora do ponto de vista urinário, mas a próstata e a via urinária estando relaxada já não consegue provocar a expulsão do esperma, ok? Mas é uma situação também que, suspendendo a medicação, a situação recorre à volta normal. Ou então do ponto de vista de alguns fármacos que temos mais para controle hormonal, nomeadamente para redução também da próstata, que esses sim podem provocar algum tipo de redução da libido e até da qualidade da ereção, mas que são sempre situações com solução. Fala de patologia benigna. Patologia maligna. O cancro da próstata sabe-se bem que qualquer tipo de tratamento ou terapêutica, seja curativa, seja paliativa, está associado a alterações da função erétil, mas também felizmente temos profissionais de urologia aqui nesta instituição capazes de arranjar solução. E temos milhentas soluções para esta entidade, desde médicas, cirúrgicas, terapêuticas locais. A disfunção erétil só por si é um sintoma de alguma doença da próstata? Nem tanto. A disfunção erétil, felizmente, na grande maioria dos casos, está associado a uma entidade mais psicogénica. Okay? É mais quase como fosse um efeito bola de neve, não é? Acontece as primeiras vezes, o doente não sabe muito bem como abordar a questão e depois esquece de que para a própria ereção ou a fisiologia da ereção é essencial haver uma estimulação mental e haver um estímulo dos receptores. A cabeça tem que estar a funcionar. Exatamente, isto não funciona como interruptor, não é? E quando criamos barreiras e criamos ali basicamente uma bola de neve, um bloqueio sobre isto, toda a situação se torna complicada. E depois temos a outra entidade, que é os fatores de risco cardiovasculares. São muito comuns na nossa sociedade, não é? Isso sempre provoca alteram aqui a máquina, e a máquina não funcionando acaba por também provocar algum grau de disfunção erétil. No que toca à parte da patologia prostática, não há uma relação direta, é como eu lhe digo, mais associado muitas vezes à parte terapêutica do que tanto à parte sintomática. Muito bem, lá está, eu ficava aqui agora a conversar consigo mais não sei quanto tempo. Vamos guardar alguns destes temas para um próximo episódio, porque pronto, há ainda sempre muito que falar e muito para aprender. Certo. E foi o que eu disse, não é? Isto não é só para os homens, nós todos devemos saber isto e sobretudo não deixar de fazer os rastreios de vigilância da saúde, são muito importantes. Tudo que seja homens, tempo, mulheres, o que for. Eu costumo dizer aos dentes que, como tudo na vida, tudo que é tempo ou o timing é tudo na vida, não é? É verdade. Seja do que for. É verdade. Bom, Pedro, obrigada por ter estado Muito obrigado pelo convite. neste podcast, partilhando naturalmente, enfim, os seus conhecimentos, toda esta informação. Eu tenho a certeza que foram bastante úteis para aqueles que estiveram a ouvir-nos neste Muito obrigado episódio. pelo convite. Os nossos especialistas do Hospital da Luz estão em todas as plataformas de streaming de áudio e no YouTube também. Siga este e os outros programas em podcast na sua plataforma preferida. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.